Boa tarde. Mais uma live, mais um dia bacana. Oh, minha querida Elke Barreto. Que bom que você chegou. Como está aí em Xangrande? Muita chuva. Olha, a mulherada pontualíssima. Vai ganhar um prêmio. Chegou primeiro, vai ganhar um prêmio. Vai ganhar uma Sanhaçu Origem. Deixa. Aqui em Salvador já tem alguns dias que está chovendo muito, 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 muito mesmo. As coisas já estão. Até eu estou mofando. Muita umidade está muito alta. Inclusive saiu hoje no jornal, apareceu hoje no Jornal da Manhã, agora à tarde, alagando rua, tá terrível. Mas enfim, é a época dele, né? É a época da chuva. A Aline já chegou, vamos. As duas senhoras, as duas damas. Boa tarde, professora. Como vai a senhora? Olá, boa tarde. Tudo bem, Raimundo? Tudo belezinha. Tem Então tá nada como já. as pessoas pontuais são outra coisa, né? Eu tava, eu Ah, não é o que abri. tem. Que Ela legal. foi a primeira, ela entrou primeiro do que eu. Olha só, que Ela bom. já chegou me cutucando, já. Pontualidade é outra coisa, é outro papo. E ainda mais que Pois é. você hoje está com o seu dia tomado, né? Tô. Várias lives. Gente, é tanta coisa que eu até tô esquecendo, sabe? Tô tendo que anotar, ver toda hora o que eu tenho para fazer agora. Ah, tá achando que ia ser moleza, porque está na Pois é. pandemia. Ah, fica em casa, tá bom, tô ficando demais em casa, né? Olha, eu vou te falar, eu tô trabalhando mais do que normalmente. Ah, mas faz parte. Acho que ontem mesmo eu não conseguia, fiz um monte de coisa, eu não consegui fazer minha live, eu não consegui convidar ninguém. Eu falei, meu Deus, a coisa tá. Esse negócio de home office a gente está sendo explorado. O meu chefe está me explorando demais. Aham, com certeza. É verdade. Quando descobrirem que é mais interessante fazer home office, né, a empresa, né? Vai achar É. muito mais interessante fazer. O empregado vai estar funcionando muito mais do que indo para a empresa trabalhar. Vai ser. Nós estamos ferrados. Nós estamos bem ferrados. Exatamente. E aí, me conte como está São Paulo. Vamos enrolar um pouquinho para esperar o povo chegar para a gente entrar no. Eu sei que eu só tenho uma hora, tem dia que eu arrebento com os meus Pra... convidados, mas hoje eu tenho uma hora cravada. Então vamos respeitar essa uma Pois hora. é. Não, a gente está aqui, né, trabalhando em casa, todo mundo. Eu realmente não estou saindo de casa. É um medo geral, né? Eu acho que é essa a palavra do momento. Dá muito medo de que aconteça o pior, de que mais pessoas peguem o vírus. Então, eu acho que realmente quem puder ficar em casa nesse momento é o que tem que fazer, né? A única coisa que a gente pode fazer. E aí tem a criatividade, né? Porque isso é o nosso novo normal, não é. Vai voltar ao normal, né? O que a gente ouve de muita gente falar, quando que vai voltar ao normal? Não, a gente já tá normal, isso vai ser assim. Como diria a Elis Regina, né? Nada será como antes. Acabou. Exatamente. Já foi. Nós vamos falar que não vamos ficar que nem os nossos velhinhos. Ah, no meu tempo, né? O nosso tempo, quando eles falam, no meu tempo, Agora é o tempo, né? há alguns anos, então é hora de se reinventar, se adaptar, né? Até o próprio Darwin já falava, as pessoas desvirtuam as palavras do Darwin, né? Eles falam que o É, Darwin dizia que quando os mais fortes sobreviverão. Na realidade, ele sempre falou que os mais adaptáveis sobreviverão. exatamente. Se É, adaptarem, sobreviverão. Então, já jogam carga em cima do Darwin, que coisa que ele nunca falou. E a é. gente quer entender um pouco sobre essa história, o que é cachaça, já que nós vamos entrar em uma nova era, né? É Exato. bacana falar de uma nova era, a era de Aquários, que é, sei lá como Uma que é. nova era. É isso aí. E eu tô agora escrevendo um artigo, agora mesmo, sobre
as oportunidades na crise, né? Principalmente focado aos produtores de cachaça, né? Quem tem agora sua produção, a gente vai começar a safra aqui no Sudeste, então muita gente já está planejando o que vai fazer, o que vai produzir, como que vai inovar, porque em toda crise tem uma oportunidade, né? E é isso que a gente tem que buscar. E vou deixar patente aqui, as minhas lives são gravadas e depois elas vão para o meu canal do YouTube. Então, quem Já. perder aqui, eu não vou ficar enrolando muito, a gente, quem perder, depois vai para o canal do YouTube e assiste, porque vamos respeitar os horários e vamos respeitar as regras. Né? Então, Pois é. amiga, essa era uma das perguntas. Nós estamos entrando em uma nova era. Os produtores estão lá com o seu canavial, ou alguns prontos, outros já em fase de terminação. E esses caras precisam dar um jeito nessas canas. Produzir cachaça, alguns já estão com seus estoques completamente abarrotados. O que esse pessoal vai fazer agora? Olha, a gente tem muitas técnicas, né? Tem muitas saídas aí. Como eu disse, toda crise tem várias oportunidades. E a oportunidade agora, para quem está iniciando a safra, é você realmente produzir essa cachaça, porque a cachaça ela nunca vai estragar, né? A gente está falando de uma bebida sem data de validade e por isso a gente já está muito melhor do que, por exemplo, as cervejarias que estão com problemas gigantescos, né? De validade da cerveja nos tanques, que não pode manter muito tempo, que a refrigeração aí gera muito gasto com a energia elétrica e tudo mais. Então, em cachaça, a gente já não tem isso. Nós estamos num ponto positivo aí para todo produtor de cachaça. Realmente é importante, produza o que tiver que produzir, né? E também com foco na qualidade. Você não pode esquecer do foco da qualidade, porque o que eu estou vendo agora, o mais interessante, é que assim, eu estou realmente surpresa de ver o quantos produtores estão me contactando nesse momento. Para gerar novos produtos, para investimento no processo de envelhecimento e também aqueles produtores que não estavam registrados estão querendo registrar, né? É importante, isso é muito importante, o pessoal entrar na legalidade, que é a forma correta de falar. Transformar em Exatamente. produtores legais. Exatamente. Então eu vejo assim que há esse momento de reflexão, né? Porque se não for legalizado, não vai vender, não vai conseguir comercializar o seu produto. E aí eu tô vendo esse movimento, né? De tanta gente preocupado em agora colocar a casa em ordem, né? Tanto do ponto de vista quanto a regularização, quanto as boas práticas, ver o que tem para melhorar. Né? A gente está num momento que o mercado está mudando o tipo de consumo. É lógico que as bebidas de maior valor agregado está em taxa crescente, e isso é um fato mundial. Né? E a gente quer entender o que vai acontecer com a nossa cachaça, né? Aonde que ela vai evoluir aí. E nós temos um público muito grande que consome qualquer que seja o álcool. Vou colocar. Sumiu tudo. Voltamos, eu não sei o que aconteceu. Eu não mexi em nada. Eu não mexi em nada. Aqui na Bahia fala assim, eu não boli nada. Eu não boli nada. Então, o que eu estava falando, Raimundo? Nós estávamos falando da Não, eu produção estava da falando cachaça. que tem muito produtor está iniciando agora o seu processo de regularização. Eu vejo gente que está há mais de 10 anos trabalhando no mercado ilegal ou produz pequenininho, né? E agora quer fazer disso um negócio realmente efetivo, ou um negócio familiar, ou um segundo negócio, né? Porque muita gente tem um investimento guardado,
sempre gostou de produzir cachaça, produziu no seu sítio, na sua fazenda, e agora está vendo que é um momento em que tudo parou. Então eu posso pensar, usar esse momento para pensar e criar novas estratégias aí para produzir uma bebida de qualidade, né, para ganhar também uma outra forma de sobrevivência também, porque a cachaça sempre foi uma forma de sobrevivência, tanto de muitas famílias, que a gente tem essa tradição muito grande no Brasil, como também, né, um segundo negócio. Então, as pessoas realmente ela não vive daquilo, mas ela tem isso como algo complementar. E como é complementar, realmente é algo em que você pode investir mais na qualidade, que você tem mais tempo para pensar, né, em como melhorar essa qualidade. E esse é o momento em que a gente tem o tempo para introspecção, para criatividade e focar no que a gente não fez. Eu digo que são aqueles projetos que ficaram na gaveta e a gente não conseguiu tirar, né, porque não deu tempo, né? Então a gente vê agora ele surgindo. É que deu branco a hora que sumiu, eu fiquei desesperado. Eu falei, meu Deus, e agora? Agora ferrou tudo. Mas enfim, o que eu ia falar era o seguinte: a cachaça ainda é um produto desconhecido pelo brasileiro. O brasileiro consome, apesar de consumir a maior parte da cachaça produzida no país, consome-se pouco. Não é um consumo tão grande como a gente produz ou gostaria que acontecesse, que esse pessoal conhecesse. Porque nós temos uma disputa muito grande com vodka, com gin, agora com o tal do gin tônica, que apareceu não sei de onde. No mundo todo, né? O gin tá no mundo todo. A gente vê que novas bebidas também estão surgindo aí. Não vai ficar só no gin, né? Mas eu acho positivo até, viu, Raimundo? Eu acho que a gente tem que explorar essa técnica, porque hoje o tomador de gin, né, ele vai ser um futuro tomador de cachaça. Por que isso, né? Porque ele inicia no gin tônica, que é algo totalmente com baixo teor alcoólico. Eu estou aí por volta de 12 a 17% de álcool. Então, é aquele tomador de cerveja que, na verdade, iniciou no mundo dos drinks, por um drink mais leve. E aí ele vai tomar gosto, vamos dizer assim, pelos destilados. E aí ele vai chegar na cachaça. Mas a cachaça, assim, nós temos uma pecha muito grande com um produto chamado cachaça. Eu às vezes acho que é com o nome, outras vezes eu acho que é o produto. Porque essas pessoas que consomem esses outros tipos de álcool, vodka, whisky, o gin, por exemplo, eles, em sua grande maioria, não sabem nem o que é aquilo. O que é aquele álcool. Eu acho o gin o máximo. Não falam as melhores maravilhas do gin e a cachaça sempre aquele produto marginal. E assim, não sabem a história do gin, que foi o primeiro produto que causou uma crise enorme na Inglaterra. Uma crise, a primeira crise mundial, né, de saúde pública que se aconteceu foi por causa do gin. Né? Exatamente. E ele não carregou esse diabo desse karma que a cachaça carrega. É verdade. Como é que a gente consegue... eu sei que não é a sua praia, mas assim, de que forma a gente pode chegar num tomador de gin, na pessoa que bebe o gin, porque a gente pode fazer essa mesma mistura, esse mesmo drink com a cachaça e com a questão sensorial muito mais elevada do que a questão sensorial do gin. E a gente não consegue fazer com que essa pessoa fale assim, não, a cachaça é muito difícil esse trabalho. Né? É Como difícil. É que a gente poderia pensar nesse sentido, né? Então, o gin foi reinventado, né? Então ele surgiu realmente no alcoolismo absurdo, um problema de saúde pública, né? Da Europa, principalmente nos arredores de Londres, aí onde as pessoas faziam em casa esse produto, porque o rio Tâmisa não estava totalmente contaminado, então as pessoas começavam a tomar, a única bebida, né, era o gin. E eles começaram a tomar aquilo lá e foi ligado ao alcoolismo extremo. Né? E não é à toa que depois do processo de invenção da coluna de retificação, do equipamento de destilação para retificação,
a gente conseguiu tirar esses contaminantes e ter uma bebida muito mais refinada. Só que precisou de muito tempo, né? Teve esse tempo aí de desenvolvimento de produto, teve o tempo do desenvolvimento do próprio gin tônica, que surgiu entre as guerras como o combate da malária, né? Porque eles precisavam tomar o quinino e os soldados... Só água tônica bastaria, não precisava do gin. Mas os soldados não gostavam do quinino muito amargo, então eles colocavam o gin, né? Para melhorar a palatabilidade ali, os soldados se preveniam contra a malária. Então, a gente vê, assim, várias histórias, né? Assim como a cachaça, a gente teve desde a época em que os escravos consumiam a cachaça e hoje a gente tem ela, tendo uma cachaça a gente consegue comprar de R$2 até R$3.000, né? Então, a gente vê o quanto é heterogênea essa bebida é. E por isso é que a gente tem um grande tesouro aí na mão. A gente não fala de uma cachaça só. Você não gosta, por exemplo, uma pessoa que não gosta de cachaça, fala, eu não gosto de cachaça. Mas espera, você não gosta da cachaça branca? Você não gosta da cachaça envelhecida? Né? Você já provou diferentes madeiras? Você já provou diferentes drinks em cachaça? Já provou uma cachaça mais leve? Né? Uma cachaça monodestilada? Uma multidestilada? Então, aí você diversifica muito o produto e com certeza a pessoa vai gostar, vai se identificar com alguns dos tipos diferentes de cachaça, né? Então, eu acho que falta a gente falar mais. Eu estou assim, vendo esse mercado, eu estou há 12 anos trabalhando com bebidas com foco em cachaça, né? Desde muitos anos atrás. E antes era algo totalmente pejorativo você falar na cachaça. Eu, quando comecei a trabalhar, eu tinha 22 anos, né? Então, as pessoas falavam assim, nossa, uma menina, né? Trabalhando com pinga. O pessoal falava Uma assim... jovem cachaceira. Então, de uma maneira muito pejorativa. E eu falei, não, mas eu faço ciência na cachaça, né? É uma outra coisa. A gente está falando de algo muito diferente do que beber cachaça em si, né? E aí a gente viu esse trabalho que teve tantos produtores com foco em melhoria da qualidade para exportação principalmente. Então a gente vê que os grandes produtores que tinham a possibilidade de exportar, principalmente por conta do volume, focaram em qualidade. Olha, o que a gente precisa melhorar? A gente vê um grande passo, um grande salto na qualidade da cachaça com a introdução do limite crítico de carbamato de etila, por exemplo, né? Que era para ser em 2010, depois foi para 2014, e aí em 2014 entrou o limite crítico de 210 ppbs, né, que é partes por bilhão na cachaça, que é o máximo permitido. Então a gente viu uma mobilização, né? Tanto eu que estou até hoje, mas naquela época eu estava muito mais, 100% do meu tempo focada no laboratório, nessas análises, eu vi a preocupação que os produtores tinham em produzir um produto livre de carbamato de etila. E aí a gente viu o salto na qualidade, juntamente com a parte do envelhecimento, né? Produtores que queriam premiumizar o seu produto começaram a comprar barris novos, que foi a pesquisa que a gente fez, a minha pesquisa de mestrado e doutorado com barris novos, principalmente de carvalho e o uso de madeiras brasileiras. E a gente viu esse empurrão que teve. Então, eu acho que foi um momento crítico aí para empurrar a qualidade da cachaça, empurrar principalmente os produtores a entender o que é a qualidade, como eles podiam melhorar, como eles podiam mudar a categoria, né, a visão da categoria de produto, mas também ganhar mais dinheiro, investir nisso, né? Receber mais dinheiro por isso e ser um produto mais visado com relação à qualidade. Então, acho que isso foi o grande diferencial, o grande salto aí que a cachaça teve nos últimos anos. Mas, assim, isso aí é fato, em contexto, inclusive, a corrida que os produtores estão tendo na melhoria dos seus produtos. Isso não tem o que discutir. Agora é o seguinte, isso é muito bacana no nosso meio. Nós estamos, a gente falando sobre a cachaça entre a gente, nós estamos falando sobre paixão, vocês falando sobre a sua área de tecnologia. O que eu não consigo entender, não consigo, e até eu faço, vez por outra, meia-culpa sobre isso,
não conseguir chegar naquela pessoa e mostrar toda essa pujança, todo esse poder da cachaça, né, até suplantando a maioria das bebidas, por todas essas informações que nós sabemos que ela tem, e a gente não consegue, por vezes a gente não consegue chegar para o cliente, volto a dizer, o bebedor de uísque, de vodka, enfim, qualquer outro álcool, e falar assim, olha, cara, nós temos um produto que é infinitamente superior a esse que você está tendo e você está se perdendo a oportunidade de experimentar isso. Onde que no marketing, eu acho que agora nós já resolvemos um problema de tecnologia, de produção de qualidade. Como que no marketing a gente poderia fazer isso? Volto a dizer, sei que não é só praia, estou fazendo uma provocação, a gente vai... Sim! Mas sabe aquela coisa assim, onde que eu errei? Sabe? Onde que está o erro? Onde está o óleo nessa história? Porque olha, temos um produto que é extremamente gigantesco, tem capacidade produtiva enorme, o produto é extremamente agradável, o estrangeiro consome, e o nosso povo não consome isso, e até muitas vezes joga para a marginalidade. Onde que a gente está errando nisso aí? Sob o seu ponto de vista, que eu sei que não é só praia. Então... Não, mas eu tô dentro de todos os temas que envolvem cachaça, eu tenho uma opinião, né, sobre todos os temas. E aí, o que eu acho, né, sobre isso que você falou? Realmente existe, né, essa questão de dificuldade de você falar assim, olha, eu não gosto de cachaça, né? Então, muita gente fala, imagina, eu não tomo cachaça. Porque alguma vez, né, teve algum evento, né, passou por um período em que provou uma cachaça de péssima qualidade, passou mal, teve dor de cabeça, ressaca, enfim. E alegou que esse produto, essa categoria de produto pode ser um produto ruim e sendo de menor qualidade. Porém, né, o que eu estou vendo, observando aí no cenário nacional, porque a gente recebe aqui produtores do Brasil todo, e eu tenho uma historinha para contar com relação a isso. Desde 2012, que a gente começou os cursos de cachaça aqui na Exalc, começaram a vir produtores do Brasil todo, de toda a região mesmo. E aí, no início, eram todos senhores mais velhos, que tinham por volta assim, de 50 a 70 anos, né? Que já produziam familiarmente, e aí eram produtos muito tradicionais. Então, esse era o público que nos procurava, era o público em geral da cachaça. E esses produtores, então, eles começaram a querer, a ter esse impulso de se modificar, principalmente pela melhoria da qualidade do produto, legislação e tudo mais que eu falei, porque viram também o potencial dessa cachaça. O tempo foi passando e o que aconteceu? E eu observei, né? Eu era uma... Opa, parou de novo. Tá dando? Fala. Você era uma menina, continua sendo uma menina. Eu era uma menina dando aula para todos os produtores bem mais velhos, né? E aí eu observei que, com o passar do tempo, eles começavam a trazer as esposas para se inteirar no assunto e entrar no negócio junto, né? E eu achei muito positivo isso, porque elas se identificavam por eu ser mulher e estar dando aula ali junto com o professor André, com outros pesquisadores, mas por eu ser mais nova, por ser mulher falando de cachaça e pesquisando cachaça. Então, começou que o nosso público aí começou a ser muito misto. E aí, nisso, a gente tira essa visão, né, mais pejorativa da cachaça, porque a gente traz mais pessoas entendendo sobre o assunto, né, começando pelos próprios familiares, as esposas ou os filhos dos produtores, entendendo e querendo aprimorar. E hoje, o que a gente vê, o que eu vejo, né, no meu público de cursos, é um público muito misto e principalmente pessoas mais jovens. Então, a gente está vendo, por exemplo, pessoas em que o avô, o bisavô produzia cachaça e hoje, com 20 a 30, 20 a 35 anos, quer retomar essa produção como um negócio próprio. Então, a gente vê o jovem entrando mais num setor que era um setor antigo, né? E aí o jovem entrando nesse setor e valorizando, o que ele fala? Olha, o meu avô produzia cachaça, eu estou começando a produzir, eu estou querendo fazer, investir nisso. E ele começa a falar para os amigos. E os amigos, então, começam a ser influenciados, começam a provar esse produto e passar
para a própria geração, né? Então a gente vê que a minha geração, por exemplo, eu tenho 33 anos, mas a minha geração hoje não enxerga a cachaça como um produto de qualidade ruim, porque houve esse tempo de mudança e hoje a gente tem uma inovação quanto à qualidade, né? Então, eu acho que isso tudo tem a ver com a propriedade do produto, a evolução do mercado também. Porque como a gente vê o gin sendo muito consumidos por jovens mais jovens, né? De 18 a 23 anos, que é essa faixa de consumo, que é o início aí do consumo de destilados, a gente vê também um outro público jovem gostando de cachaça, mas uma cachaça diferenciada. Porque é um público mais exigente, é um público que já viajou muitos lugares no mundo e conhece bebida destilada de qualidade. Então, ele conhece rum, conhece whisky, conhece gin, mas quer um destilado mais premium, né? Seja ele está disposto a pagar também mais por isso. Então, quando a gente fala em premiumização, né, essa estratégia que veio aí dos Estados Unidos com as microdestilarias, em que você faz um produto único, você faz um produto diferenciado e que tem maior valor agregado, por ser um produto local ou um produto em quantidade pequena, que é produzido em quantidade pequena ou vendido só na região. Então, a cachaça ela está entrando também com esse mercado muito forte e essa tendência de premiumização, tanto do ponto de vista de envelhecimento, como do ponto de vista de qualidade mesmo da bebida branca, da bebida pura. Eu acho que isso tende a mudar e tende a melhorar também. Assim, ou seja, aqueles produtores antigos trouxeram a família para se comprometer junto com eles, as mulheres. E aí vem hoje as mulheres da cachaça, as senhoras que a gente tem várias aí, eu não vou citar nome. Tem muitas. Só citar o nome de Elke, que ela foi a primeira a chegar na live. Ela representa as demais senhoras da cachaça. Com os filhos, óbvio, com uma linguagem mais nova, né? Alguma coisa mais nova. Nós ainda temos aquela máxima de ter sido apresentado de uma forma, como o Elke colocou, de uma forma não muito agradável para a cachaça, e normalmente isso acontece quando você alcança a maioridade, que acha que é o dono do mundo, agora eu posso beber, enfia o pé na jaca. Eu tenho esse exemplo dentro da minha casa. Minha filha aluna de Direito na PUC, e aí tem aquelas oh, meu Deus, agora falhou. As competições, né? Uhum. E aí vai beber corote. Ela postou outro dia, ela com um corote na mão. Eu falei, filha, pelo amor de Deus, o que é isso? Isso é uma vergonha para mim. Pai, universitário não tem dinheiro. O dinheiro que tem é para beber isso aqui. Eu falei, é terrível falar um negócio desse, mas infelizmente mas enfim, a gente precisa de uma leitura mais jovem para a cachaça. A gente precisa apresentar isso de uma forma mais leve e mais jovem. Mas não de uma leitura que eu tenho visto, aí já é um ponto de vista de Raimundo. Se alguém quiser embarcar aí, problema até você querer embarcar. Eu tenho visto, eu até deixei de olhar essas lives de cantores, principalmente os sertanejos, utilizando a cachaça como pano de fundo e fazendo um monte de besteira. Isso, sob o meu ponto de vista, é depreciar o produto. Quem investiu naquilo lá, para mim, deu um tiro muito grande no pé, porque a cachaça não é aquilo, sabe? O cara acabar o trabalho dele, porque ele estava trabalhando, acabar o trabalho dele bêbado, e falando da cachaça, porque eu bebo, e virando daquele jeito. Não é aquilo que a gente preconiza, não é aquilo que não é com esse tipo de negócio que a gente trabalha. Então, eu acho que a gente precisa, os produtores, e eu faço a minha culpa, a gente precisa apresentar isso muito de uma forma mais elegante, como diz o professor Jairo. Né? Fala que a gente tem que apresentar a cachaça de uma forma mais elegante. Eu fiz uma cola aqui, eu não gosto muito de ficar fazendo cola, não, mas eu falei com você que a gente ia falar alguma coisa mais com um público leigo. Eu sei que tem um monte de gente que gosta de cachaça, mas nada como a gente dar um passinho para trás para tentar enxergar. E o professor Jairo me abriu os olhos em algumas coisas na live que nós fizemos juntos. Uma delas foi a questão que a gente muito
discute, tem muita gente que entra na besteira de que entra na discussão sobre cachaça artesanal e industrial. Né? Quem trabalha com cachaça artesanal desceu o cacete na cachaça industrial, e os caras da cachaça industrial não estão nem aí para nós. Né? Você, do seu lado, aí agora, sob o ponto de vista técnico e científico, Sim. tem algum problema isso aí? Olha, Do lado técnico. Não vou dizer que você gosta, do dizer, eu lado gosto dessa, eu gosto técnico, daquela. exatamente. Olha, do lado técnico não tem nenhuma diferença, né? Porque, obviamente, a técnica de produção é outra, principalmente focada na destilação. Você tem uma destilação em coluna, que nos dá grande volume, e uma destilação em alambique, que nos dá pouco volume. Mas isso não é indicativo de qualidade. Eu trabalho, como eu falei para vocês no início da live, eu trabalho com laboratório, no laboratório fazendo análise para qualquer tipo de cachaça que chegue. A gente tem tanto de coluna como de alambique. E aí eu vejo a qualidade que não tem nada a ver com o método de produção. A gente tem ótimas cachaças de coluna e ótimas cachaças de alambique, assim como a gente tem péssimas cachaças de alambique e péssimas cachaças de coluna. Então não é o equipamento de destilação que vai trazer a qualidade para a bebida. Isso é muito importante a gente saber, né? Mas sim a técnica utilizada, o conhecimento desse produtor, principalmente com relação às boas práticas de fabricação. E eu falo em qualidade do ponto de vista químico. O que a legislação exige, que é o mínimo possível? É que a cachaça tenha o mínimo de congêneres contaminantes, né? Então, que ela não tenha ou tenha uma baixa concentração de contaminantes. E isso você não consegue somente mudando o equipamento de destilação. Isso não é um fator determinante, né? Obviamente que o fator determinante que a gente tem para falar é que uma coluna nos dá um volume de produção muito maior e, portanto, um baixo custo de produção, e um alambique nos dá um volume menor e, portanto, um alto custo de produção quando comparado. E, obviamente, são produtos de categorias diferentes no mercado, mas categorias mercadológicas, né? Isso influencia no aspecto sensorial? Isso é outra coisa que a gente tem que falar. Tudo influencia no aspecto sensorial, né? Tanto a qualidade da cana, o tipo de fermentação que eu uso, o tipo de destilação, o meu equipamento de destilação, o meu processo de envelhecimento. Então, tudo isso vai influenciar no sensorial. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser as duas coisas, né? E independe da qualidade. Aí, o volume é que vai dizer se essa cachaça vai ser mais barato ou vai ser mais caro. Né? Os cuidados que eu tive nessa produção também, o conhecimento que o produtor tem em fazer um produto de boa qualidade, em cumprir as boas práticas e toda a checagem do controle de qualidade do processo. Né? Então é isso que vai fazer ter um produto bom ou não. Agora, o custo do produto é outra questão. Né? A gente entra em questões mercadológicas. O que é um produto de baixo custo, um produto barato para a população que precisa tem acesso a isso, e um produto, obviamente, mais caro, de uma categoria mais superior, não é um produto padrão, é um produto mais superior, que é para um público consumidor que tem um maior poder aquisitivo. E é isso que vai mudar. Então, não é uma segregação de qualidade do produto, porque quando a gente fala em qualidade, é muito importante a gente saber que qualidade quem determina é o consumidor. Primeiro, qualidade, definição de qualidade é que não tenha contaminantes, que não ofereça risco à saúde do consumidor e que para ele seja adequado do ponto de vista sensorial. Então, aquela pessoa que está tomando uma cachaça de baixo custo, que é o que ela pode pagar, para ela aquilo tem qualidade. Se não tem contaminantes, tem qualidade, né? Então, é muito importante a gente ter essa visão para poder julgar de uma forma muito mais equilibrada, né? Isso é importante. O que eu estava vendo, tem algumas pessoas se manifestando aqui, que existem algumas diferenças, e o que eu entendi, eu acho que deixar mais patente isso aí, é que existem diferenças, sim, sensoriais entre elas. Né? Todas. A cachaça, assim, eu vou fazer uma analogia bem sem vergonha. É você fazer 1 quilo de feijão e você fazer 1 tonelada de feijão. O tempero vai ser diferente. Então, claro. Tudo aquilo que você trabalha com uma quantidade menor, você vai impor ali naquela quantidade
até mais carinho, porque quando você vai fazer uma quantidade grande, você vai estar fazendo muito puto da vida. Fala assim, puta, vai fazer uma Sim. tonelada de feijão. Então, isso é a forma de entendimento é essa. Por que a gente gosta do alambique, né? Da cachaça artesanal? Porque ela foi feita com muito carinho, foi feita de uma forma pequena, né? As pessoas Sim. depositaram ali nela muito mais amor, muito mais carinho. Você tem uma história, o que eu falo que ninguém consome a cachaça, ninguém consome o álcool, a gente consome a história que está ali por trás daquele álcool. A gente consome a Sim. história daquele produtor. Os cuidados, né? Você começa a conhecer o produtor, você bebendo um produto de pequena, feito em pequena quantidade, você começa a entender quem é aquele produtor. Putz, o cara trabalhou demais, o cara vem de uma família, tem uma história, uma herança de produção ali por trás. E na cachaça de coluna, a cachaça industrial, você não tem esse. Então, É, se é isso que eu entendi, com certeza. tem de tudo para todos. E eu falo o Tem de seguinte: nem tudo para todo tudo. mundo tem dinheiro e condições de comprar uma Ferrari. Ferrari é bacana? É. Não é para todo mundo. Ferrari não é para Exato. todo mundo. Então, você se detenha a consumir É. aquilo que você E a gente tem fala, dinheiro para né? consumir e consuma cachaça registrada no Ministério da Agricultura. Não Isso é vai o querer se mínimo. aventurar nessas coisas, não. Não se meta em querer beber coisa que do amigo, do vizinho, do primo, que cai fora, porque isso não tem jeito. E leva à morte. Né? É, É bem por aí. exatamente. Como que um leigo? Continuo sendo leigo. Hoje vou encher o saco sendo leigo. Um Uhum. leigo, como é que um leigo vai pegar uma cachaça, assim, às cegas, e falar assim, essa cachaça não tá legal. Onde acende, liga aquele botãozinho e fala assim, opa, peraí, não é isso, pare, né? Porque nós temos que respeitar os nossos sentidos, né? E eles são É. muito fiéis a gente. Então, quais são os meus sentidos, né? Dos 5 que eu tenho? Quais são desses 5 sentidos que eu tenho que respeitar diante de um produto que eu não conheço? É, Raimundo, aí o aspecto. Opa, alguém me Tá? ligou aqui, aí a gente entra num aspecto muito importante, né? Que é o conhecimento sensorial. Nós todos temos os nossos órgãos do sentido, olfato, paladar, visão, adequados para poder identificar. Porém, se a gente não conhece o produto em si, para a gente qualquer coisa faz sentido. Então, por isso que eu falei que aquela pessoa que toma uma cachaça que é R$ 2, né, aquilo vai estar bom para ela, porque ela não conhece o que é uma qualidade sensorial maior, né? Um produto de melhor qualidade sensorial. Então, o que é bom na cachaça, né? Primeira coisa, a gente tem que usar os nossos órgãos do sentido. Se ela for registrada, que é o que você falou, é o mínimo, aí eu posso consumir, né? E aí eu tenho o quê? Eu tenho a visão, então ela tem que estar límpida, translúcida, transparente, brilhante, né? Seja ela branca ou envelhecida, ela tem que ter esse brilho da cachaça. Então ela não pode estar turva, ela não pode ter partículas em suspensão, ela não pode ter aglomerações, ela tem que estar límpida. Depois disso, a gente entra no aspecto do olfato, e logo no olfato a gente consegue identificar defeitos. Então, quando a gente está avaliando sensorialmente uma cachaça, né, na avaliação sensorial que a gente faz em laboratório, por exemplo, a gente identifica defeitos, principalmente, né? No olfato, quando a gente cheira o produto, por inalação, a gente consegue já identificar 25% do aroma dela aí. Obviamente, algumas pessoas têm dificuldade por não ter um treinamento, então por isso que é importante você ser treinado, porque esse treinamento é seu, ninguém te tira, né? Sim. É como um Conhecimento conhecimento. ele não sai do lugar. É, exatamente. E aí a gente vai para o aspecto do paladar. E no paladar a gente consegue identificar aí essa potência alcoólica da cachaça, que é a primeira coisa dela. Porém, é importante a gente entender que o álcool, ele não é agressivo. Não é o teor alcoólico que vai fazer uma cachaça ficar mais agressiva ou menos agressiva. Tá? O álcool, ele é doce. O perfil sensorial do próprio etanol é doce. Né? Então, quando ela tem uma agressividade, uma pungência, às vezes você pega uma cachaça que ela arde até o nariz. Só de você sentir o aroma, você tem uma ardência aqui, né, no nariz. E isso já é um indicativo de que alguma coisa está estranha ali,
né? Então você tem principalmente álcool isoamílico, benzaldeídos, componentes químicos ali que estão em grande quantidade, que não deveriam estar ou estar em quantidade muito pequena, que estão atrapalhando o que é saudável do ponto de vista sensorial. E quando a gente coloca na boca, a gente entende aí os aromas de uma forma muito melhor. Então, se ela for uma cachaça branca, não envelhecida, que não teve contato com madeira, ela tem que ter um aroma, um sabor adocicado, ela tem que ter um aroma, um sabor de cana fresca, né? Não sendo um sabor de álcool intenso, né? Então o álcool ele tem que estar muito equilibrado, não pode arder demais a boca, ela tem que ser algo equilibrado. E se ela for envelhecida, então ela tem que trazer aí todas as características benéficas da madeira, que são o quê? Né? Quando a gente fala em amadeirados, aromas amadeirados, a gente fala no baunilha, né? O que é doce é baunilha, que é a vanilina, uma molécula bem marcador de envelhecimento. A gente tem os aromas aí do carvalho, por exemplo, que é coco, nozes, castanhas. E aí as madeiras brasileiras que trazem ainda mais aromas e sabor para agregar, né? Como notas de especiarias, de canela, de caramelo, da própria baunilha mesmo, né? Então a gente tem que nem a amburana, que é uma das madeiras as mais queridas do Brasil, ela traz um adocicado, ela dá uma licorosidade maior e isso faz o consumidor ter mais afetuosidade com a bebida. Por isso que alguém que não gosta de cachaça e prova, por exemplo, diz que não gosta de cachaça, aí prova uma cachaça amburana, fala, nossa, né? Ele sente que aquele adocicado... docinha. Ela é Pois docinha. E não tem nada a ver com açúcar, né? Uhum. Porque assim, o que acontece na maioria das vezes? Eu estou insistindo nessa da pessoa, do leigo, porque muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, eu não gosto de cachaça porque ela queima. Então ela já sai com esse pressuposto de que vai ingerir algo que vai queimar, que não vai ser legal para ela. Exatamente. Né? O argumento para tirar isso, lógico, você levar uma cachaça mais leve, enfim, mostrar como se deglute essa cachaça. Porque tem gente que não sabe fazer a deglutição dela, já começa por aí, já pega, vira de uma vez só pensando que está no banho. E não é por aí. Então, a gente tem como respeitar, pelo que você está falando, principalmente o nosso sentido do olfato. Se você sentir um aroma que não seja tão agradável a você, você refugue, é mais ou menos isso? Exatamente, você consegue perceber, é muito nítido, né? É lógico que tem defeitos, traços que a gente percebe só na deglutição. Então, quando você engole, você deixa a cachaça um pouquinho na boca e depois faz a deglutição. E aí a gente tem o principal ponto de qualidade de uma bebida, né? A cachaça boa, de qualidade, ela não vai descer raspando ou arranhando a sua garganta, ela vai descer aveludado. E esse é o atributo de maior qualidade, que é o aveludado. Agora, o contrário disso é aquela que vai ser agressiva, que vai arranhar a garganta, que vai ser o aspecto de defeito maior de cachaça, que é a acidez. A acidez vem do processo de fermentação contaminado, então são bactérias acéticas ali que se instalam no processo e contaminam o produto com o ácido acético. Tanto que o ácido acético é um dos componentes lá que tem o limite crítico pela legislação. Ela não pode ter acidez, que é um indicador de má qualidade, de problemas no processo de produção, né? De falta de boas práticas. Então a gente consegue saber que 90% das cachaças que têm defeito, que não são de qualidade, tem problema na acidez, que é um dos maiores problemas aí. E que aí já é um problema de produção, da construção do produto, e que a gente não tem nada com isso, deixa isso para uma outra hora. Se tivéssemos tempo, eu iria explorar sobre isso. Mas, exato. Não tenho tempo, então eu vou estar aqui pincelando, vou aqui vasculhar aqui nos meus alfarrábios. É o seguinte, a cachaça, ela tem... eu vou te fazer a pergunta sabendo a resposta, mas aí eu vou te jogar a bola, você faz o que você quiser com ela. Hoje, qual a posição da cachaça em nível mundial?
de consumo na realidade, de consumo e compra e venda vai dar na mesma coisa. A cachaça está colocada em que posição no mundo, no ranking dos destilados? Ótima pergunta. Bom, a cachaça a gente tem aí em produção, volume de produção e consumo, o quarto destilado mais produzido e consumido no mundo. Então é muita coisa. Se a gente pensar que em primeiro lugar está o beiju e em terceiro lugar o soju, que são bebidas asiáticas, principalmente da China, Coreia e Japão, a gente tem, porque lá tem muita gente, né? A gente tem somente a O mundo vodka. é dos caras, o mundo é deles. A gente está aqui cumprindo tabela, mas o mundo é deles. Pois é, a gente tem somente a vodka acima da cachaça. A vodka ela é produzida no mundo todo, né? Por ser produzida de cereais, a facilidade, e depois vem a cachaça, né? E aí, por que que é tão consumida e tão produzida? Primeiro, porque o Brasil inteiro produz cachaça. A gente tem um volume de produção muito grande, mas a gente também tem um volume de consumo muito grande. Uma das coisas que eu sempre falo é que por que é que a cachaça é o quarto destilado mais consumido e produzido do mundo, porém, somente 1% do volume é exportado. Qual que é o problema aí? Por que que acontece isso, né? Então, é algo que eu sempre falo nas minhas aulas, comparando, né, em comparação com o conhaque, o uísque escocês e a tequila, né? O conhaque a gente tem 97% sendo exportado da França, somente 3% consumo interno. O uísque escocês, 85% é exportado da Escócia e a tequila, 70% é exportada do México. Então, houve aí alguns cenários, né, mundiais que proporcionaram esse volume ser exportado serem bebidas mundialmente conhecidas, né? A cachaça, pouca gente conhece em outros países, a não ser por conta da caipirinha ou porque já viajou ou conhece alguém do Brasil, né? Então a gente tem essa dificuldade de expansão do conhecimento da bebida por conta disso. O brasileiro toma muita cachaça fica no mercado interno, mas também a gente tem uma possibilidade de produção muito grande, né? A gente consegue expandir, né? As indústrias, os alambiques, eles não estão trabalhando na sua maior capacidade de produção. Tem muita produção ainda que pode ser ampliada. Então, a gente vê a necessidade de ampliar conhecimento sobre a bebida e de ampliar a qualidade, porque um dos fatores que impede é esse conhecimento de fora, né? Que o pessoal confunde muito com rum e até em alguns lugares falam rum brasileiro e não se conhece por quê e o nome cachaça. Hã? O Brazilian Gold. E o pior de tudo, o rum veio depois da cachaça, né? Ainda tem isso. Pois é. Pois é. Então, e o rum se consegue produzir em praticamente qualquer lugar, né? A partir do melaço da cana, você consegue transportar para outro país, vira um produto com validade bem longa e você consegue produzir rum. Outro dia eu recebi até um convite aí para produzir rum na Holanda. E é possível, porque você compra o melaço de um país que produz cana-de-açúcar, leva para o outro, você consegue produzir o rum. Fica muito mais fácil. Pois é. Agora, sim, diante desses números, esse cenário que você colocou aqui, eu anotei, a cachaça está em quarto lugar, depois você falou que vem aqui, imediatamente vem o uísque, não. Em quinto, quem é? Isso, depois a gente tem o whisky, depois tem brandies, categoria geral de brandies, tequila, rum. Então vamos aqui, entramos aqui em 7. Beiju e soju são os maiores produzidos porque está na região onde tem mais gente no mundo. Então não tem nem o que ficar discutindo. Vodka, ela produz no mundo inteiro. Eu não sei se existe alguma mudança de legislação entre produzir a vodka que é produzida aqui no Brasil ou a vodka produzida em Moscou ou, sei lá, na Escócia, onde quer que seja. Sim. Então, ele tem uma produção mundial, também justifica estar em terceiro. A cachaça nós só produzimos no Brasil. Estamos em quarto, mas consumimos muito mais do que exportamos. Exato. O produto. O uísque também, como você falou, a maior parte é exportado do que consumido
produção de origem, né? Na região de origem de Uhum. produção. Brandy é um produto mais refinado, não é para qualquer um. Os conhaques também, por aí vai. Ou seja, nós temos um grande problema aqui de marketing da cachaça. É, Eu acho que o problema que nós temos aqui é marketing, porque se nós temos um produto de qualidade, nós temos uma capacidade produtiva que pode ser aumentada aqui, eu digo exponencialmente, é, e as pessoas não consomem, então nós precisamos resolver o marketing dessa coisa, porque é. a academia está aí com você e mais outros professores trabalhando em volta disso, os produtores estão melhorando as suas condições, então nós precisamos ajustar aqui a embocadura de como vender nosso produto. Exatamente. Nós temos uma Ferrari e não sabemos vender Ferrari. Exatamente. E você sabe que um dos maiores investimentos dentro de um processo de produção, né, de um produto, é o marketing, né? De uma bebida é o marketing. Então a gente precisa, por que que o gin, né, aumentou tanto assim a produção, né, e o consumo mundialmente falando? Porque eles investiram muito, as grandes marcas investiram em marketing, né? Então falta esse investimento das grandes marcas ou de produtores pequenos que se unam para investir em marketing, porque é isso que faz o conhecimento do produto chegar até as pessoas, né? O mercado precisa se unir para fazer com que a instituição cachaça seja elevada a um patamar mais alto, porque a instituição chamada cachaça termina sendo dilacerada, né, de uma forma positiva, por conta desse samba de crioulo doido, né? Falar bem em português, o samba de crioulo doido que os produtores estão sempre fazendo, apesar de produzirem coisas bacanas, mas não tem uma união de produtores de marcas. Vamos lá. Madeiras. Quantas madeiras hoje nós temos a falar? Porque cada lugar que eu leio tem um número diferente. Hoje a academia tem catalogada quantas madeiras? Muitas madeiras que são usadas, né? Então hoje são quantas? A gente fala de 25 a 30 madeiras diferentes. É esse o que a gente diz, né? Porém, o que acontece? Muitos produtores usam as mesmas madeiras e acabam deixando outras que são muito pontuais, né? Ou são madeiras para inovação, para teste, ou algo muito pontual. Então, a gente vê o que realmente dá certo, né? A gente sabe que amburana, bálsamo, o jequitibá, o ipê, né? A castanheira, o freijó, né? E são madeiras que já deram muito certo, né? A madeira de amendoim como armazenamento, por exemplo, e que já foram selecionadas ao longo de muito tempo. Então, são madeiras utilizadas por muitos produtores antigos já. Aí tá essa onda, né, de novas madeiras e diversificação de produtos, assim, dessa forma. E o interessante é a gente pensar que não é só testar novas madeiras para colocar novos aromas e sabores no mercado, porque vai depender de um contexto muito grande. Quando a gente fala do processo de envelhecimento, não é só a espécie da madeira, são 10 fatores que interferem no processo de envelhecimento, né? Tem algumas lives que eu fiz aí só falando de envelhecimento, eu achei bem interessante as perguntas, porque é aí que surgem as maiores dúvidas, né? E se a gente pensar, por exemplo, no whisky e no conhaque, que eu gosto bastante de comparar essas bebidas por serem bebidas premium, mundialmente conhecidas, e que eu já trabalhei, né? Já estive nessas regiões e já trabalhei bastante com essas bebidas. Conheço a ponto de poder falar bem aprofundado. Eles têm uma só madeira, que por lei é o carvalho em que se pode envelhecer. Né? Só que os caras têm uma coisa que nós não temos. Rodagem. Quantos anos os caras estão na nossa frente? Tem uma rodagem grande aí. Muito. E é exatamente isso, os produtores que estão receosos em estabelecer um novo produto, porque ele precisa de tempo. Ele tem que ter esse tempo. Ele tem que se dar esse direito de acertar ou errar, essa linha tênue entre acertar e errar. Então ele precisa desse tempo, fala assim, bom, eu vou apostar numa madeira tal. E vá para cima dela. Não adianta a gente ficar pensando, porque o carvalho. Tá bom, o carvalho é fato. Por que
você tem que pensar a longuíssimo prazo, não é pensar a curto prazo, médio prazo, é longuíssimo prazo para apostar numa madeira dessa qualquer, IP, por exemplo. Vamos ver IP. Tá bom, vamos ver qual é essa reação química. E exatamente isso que a ciência precisa, tempo. Precisa de tempo, investigação, e são muitos fatores, né? Como você falou, do IP a gente tem, por exemplo, o eucalipto. São 50 espécies de eucalipto que podem ser testadas para envelhecer cachaça. Então, imagina só a amplitude que a gente tem. Aí o pessoal fica assim, vou testar madeiras aleatoriamente, né? Para ver o que dá. Mas ainda falta muita coisa. Falta eu pesquisar quais os outros 9 fatores, além da espécie da madeira, que podem influenciar e eu diversificar o meu produto. Como que o conhaque, por exemplo, diferencia o produto com uma madeira só com carvalho, né? Eles trabalham muito com blends e essas blendagens promovem para eles produtos premium e únicos, que a diversificação de produtos dele tem a ver só com blend, né? De anos de envelhecimento, de tostas do barril, de local que ficaram armazenados, de tipo do barril, tamanho. Então, tudo isso influencia junto. É isso que a gente precisa entender. Não é só a espécie da madeira. Tem outras coisas para serem investigadas e estudadas aí. A química faz muito efeito em cima disso. Você tem questão barométrica, você tem questão de temperatura, de altitude, enfim. Cada região do nosso país, que é um continente muito grande, a madeira, qualquer que seja ela, a mesma madeira, ela vai se comportar de formas diferentes no sul, no norte, no nordeste. Então, eu acho que até nisso é uma graça nós termos esses produtos aqui no Brasil. Fala assim, caramba, por exemplo, o carvalho que tem lá armazenado lá pela Weber House lá no sul, é diferente do mesmo carvalho que vai ser com certeza em Piazinha, por exemplo. São lugares equidistantes, com temperaturas e processos diferentes, e que a química vai trabalhar de forma diferente, não é? Exatamente. Até onde a árvore nasceu, né? A amburana que nasce no Acre é diferente da amburana que nasce no Rio Grande do Sul. A estrutura da madeira é outra e vai agir de maneira diferente no envelhecimento. Uma coisa bem interessante, que eu sempre falo nos cursos sobre isso, é que a França tem por volta de 60 tipos de florestas diferentes, da onde vêm os seus carvalhos, e elas são identificadas ali, né? E a França é 16 vezes menor do que o Brasil, né? Então, quantos tipos de pequenos terroirs de madeira a gente não tem dentro do Brasil? Muitos, né? Eu falo da França porque é o país que maior produtor de carvalho do mundo. Então, tirando os Estados Unidos, né? Carvalho europeu. Então, qual que é essa diferença? A gente tem muita coisa para estudar, para investigar ainda, não só a espécie da madeira, mas muitas outras questões. A academia tem muito ainda a colaborar. Eu acho que você e os outros professores, os outros mestres, as pessoas que estão entrando e que se apaixonam pela cachaça, porque ela é apaixonante. Né? A gente gosta de um produto, isso é pior do que time de futebol, porque a gente não gosta de cachaça. Não tem que alguém vai falar mal dela verdade. E voa no pescoço, falar, não, peraí, não é assim que funciona. E as pessoas são boas, né? As pessoas que trabalham com cachaça são muito boas, os produtores. Eu tenho grande afinidade, assim, eu me sinto realmente muito correspondida, né? Por esse meio, eu gosto muito. A sintonia é legal, as pessoas elas se abrem, se mostram assim, olha o que eu tenho, o que eu estou fazendo aqui, é legal, o que você acha? Isso é bacana. Mas a gente precisa melhorar da porta da indústria, né? Do alumínio para fora. Como é que esse produto vai sair? Vai estar na boca de alguém que realmente fala assim, caramba, fizeram uma cachaça para mim. Porque é o que eu falo. Existe uma cachaça que foi produzida para você. Você só precisa achar. Você só precisa achar. E isso não é tão que legal, fácil. É verdade. Sabe, porque se a gente for... Lógico que o nosso tempo está acabando. Mas se a gente for falar de sabor, que é único, né? O seu paladar é único. Ninguém tem um paladar igual ao do outro. Então, aí eu falo assim, e agora já esculhambou tudo. A gente estava falando do negócio de cachaça, agora falar de paladar é igual ao digital. Cada um tem o seu. Então, aquilo que é bom para mim pode não ser para você.
Meu amor, nosso tempo está indo embora. Que pena que você só tem 1 hora. Eu gosto de invadir. Eu quero ainda quebrar as 10 horas do Wesley Safadão, mas eu não foi com você. Não foi com você. Fique com